Olá, meus caros! Tudo bem com vocês? Vamos viajar hoje no universo da gestão de pessoas, tratando um pouquinho sobre o conceito de comportamento organizacional. Bom, vamos fazer aqui uma rápida introdução para falar, na verdade, de motivação. O que é a motivação? Como a motivação se desenvolve? Quais são as teorias motivacionais? Quais são os principais teóricos? Quais são as principais correntes em motivação? São questionamentos que hoje a gente vai fazer dentro dessa área que a gente compreende por comportamento organizacional, ok? Então vamos lá, nosso tema de hoje é justamente motivação no contexto das organizações, adentrando aí na área de comportamento organizacional. Então, alguns conceitos iniciais para que a gente adentre na disciplina são requeridos. Primeiro, em que contexto nós teremos a gestão de pessoas se orientando ao grau de motivação que os indivíduos têm? Bom, a gente tem a sucessão de várias teorias administrativas dentro da TGA, Teoria Geral de Administração. Lá no início do século XX, a gente vai ter a Revolução Industrial, o surgimento das teorias administrativas, vem a abordagem clássica com a administração científica e teoria clássica de administração, e daí a gente também vai ter uma abordagem que é burocrática de administração, que até então desconsiderava o capital humano das organizações. Essas três teorias que eu menciono só se caracterizavam-se por somente focar na organização formal, que representa os objetivos da organização. Mas daí o que acontece? Com o avançar das teorias administrativas, a gente tem o surgimento da Escola das Relações Humanas, baseados no experimento da fábrica de Hawthorne, nos Estados Unidos, feita aí por um psicólogo, Elton Mayo. Nesse momento, surge pela via acidental, o reconhecimento da organização informal, que representa os objetivos dos indivíduos. E aí a gente busca, nesse contexto, entender a motivação, deixar a organização livre de conflitos para que as pessoas consigam se desenvolver, ter um espaço harmônico para o desenvolvimento de suas potencialidades, valoriza-se o conteúdo do cargo e não só o contexto do cargo. O conceito de homem migra de homem econômico, lá da abordagem clássica de administração, para uma abordagem de relacionamento que prioriza o homem social, o homem que convive em grupo, o homem que tem necessidade de acolhimento, o homem que se desenvolve e se articula também de maneira informal para ser mais eficiente e produtivo. Então, o surgimento dessa preocupação com conceitos como motivação, liderança, surge com a teoria das relações humanas. O mundo, nesse momento, vai viver uma série de reivindicações sindicais, questiona-se o conceito aí de mais-valia, em que sempre o operário trabalha muito mais, mas ganha muito menos na proporção em que o patrão recebe, por exemplo. Então, começam a questionar diversos elementos que faz surgir essa teoria das relações humanas. Então, num primeiro ponto, a gente tem isso, tá? Num conceito inicial, você precisa saber que no contexto das teorias administrativas, é a teoria das relações humanas quem dá origem à preocupação com as pessoas e, portanto, com o seu grau de motivação. Opa, caramba! Pessoas, beleza? E aí, o que acontece? No avançar das teorias administrativas, surge a teoria comportamental. A teoria comportamental de administração, gente, ela vai dar um passo além no estudo sobre as pessoas, considerando agora não só a organização informal, mas também a organização formal e a informal. E aí o indivíduo passa a ser analisado sob diversos aspectos, tanto do prisma individual quanto do prisma coletivo, do prisma dos grupos, das equipes, da organização. Então, nesse contexto aqui, a gente começa a aprofundar os estudos em motivação dentro da abordagem comportamental de administração, e aí a gente passa a considerar o conceito de sinergia ou equilíbrio organizacional. E o que seria essa sinergia ou equilíbrio organizacional? Olha só, as organizações possuem seus objetivos organizacionais. E os indivíduos possuem seus objetivos, que são os objetivos individuais. Então aqui, com a abordagem comportamental, a gente passa a buscar objetivos organizacionais, que representam a organização formal, que é deliberadamente planejada,
tá? E representada pelo organograma, e também os objetivos individuais, que é a rede de relacionamento interpessoal. Então é a rede social que traz aí de modo informal, portanto a organização informal, a representação dos objetivos dos indivíduos que para atuarem na eficácia ou alcance dos objetivos organizacionais, precisam ter atendido seus objetivos para que sejam eficientes e todo o sistema organizacional seja efetivo. Então, um conceito muito cobrado em concurso é o conceito de equilíbrio organizacional, que eu também posso caracterizar por sinergia, que é a união da organização formal e informal no alcance dos objetivos organizacionais, dos objetivos individuais, e assim, quando a gente concilia, não é alcançar um para depois o outro, não, e vice-versa. Alcançando os dois a um só tempo, a gente atinge o equilíbrio organizacional. Isso passa a ser uma preocupação. Portanto, aí a motivação passa a ser mais requerida, porque para que a gente tenha indivíduos motivados, a gente precisa do alcance de certos resultados. Porque todo mundo que se motiva em função de alguma coisa que pretende alcançar e que enxerga um valor naquela coisa ou naquele resultado para si, para que produza, para que seja mais eficiente no contexto da organização. Então, a teoria comportamental dá um passo além, dá um passo a mais, à frente no estudo sobre as pessoas, analisada sob o ponto de vista individual e coletivo. Então a gente vai ter uma visão dicotômica da teoria comportamental. Indivíduo, organização. Organização informal, organização formal. Tá? Objetivos individuais, objetivos organizacionais. Juntando tudo isso, a gente tem a sinergia ou equilíbrio organizacional. Mais um tópico aqui que é importante antes de adentrarmos. Fortemente influenciado pela psicologia e pelo behaviorismo, tá? A teoria comportamental representa uma nova tentativa de síntese da teoria da organização formal com o enfoque das relações humanas, que traz pra gente o que a gente chama de organização informal. Então aqui a gente concilia o formal com o informal. Portanto, um de seus objetivos fundamentais passa a ser a motivação humana. E aí aqui há autores muito importantes estão nesse contexto. Por exemplo, Herbert Simon e a teoria das decisões, Kurt Lewin, que vai falar do processo de mudança, vai falar pra gente aí da descongelamento, mudança e recongelamento, McGregor com sua teoria X e Y, Francis Likert com seus sistemas administrativos, Argyris falando de aprendizagem organizacional, Maslow e sua hierarquia de necessidades, Frederick Herzberg com sua teoria bifatorial. Então, nesse contexto, diversos autores e vertentes no estudo do comportamento organizacional, influenciados pelo behaviorismo, né, e também pela psicologia organizacional, começam a brotar. Beleza? Então, esse é o contexto, inicial da gestão de pessoas relacionada à motivação no contexto das organizações. Vamos avançar um pouquinho mais? Olha só. Então agora que a gente já sabe os conceitos que vão nortear o estudo de motivação, que motivação está dentro da área de comportamento organizacional, é preciso entender o conceito de motivação. Então dentro da área de comportamento organizacional é que a gente estuda a motivação. Só para constar, tá bom? A gente também estuda na área de comportamento organizacional questões sobre qualidade de vida no trabalho, a gente estuda também clima organizacional, cultura organizacional, satisfação no trabalho, desempenho também está relacionado à área de comportamento organizacional, porque a tendência é que indivíduos motivados gerem melhores resultados para a organização. Não necessariamente vão gerar o melhor resultado e ter o esforço necessário. O desempenho ele não está só relacionado à motivação, mas a motivação é um importante elemento que vai influenciar no desempenho que a organização tem e que o indivíduo tem. Porque para que a organização atinja seus objetivos, as pessoas precisam ter atendido os seus objetivos individuais, tá? Motivação não é tudo, tem que ter contexto, tem que ter suporte, tem que ter feedback, ok? O que adianta, gente? Eu sempre costumo dizer, ó, uma questão clássica do CESP, indivíduos motivados geram os melhores resultados. Errado. Não necessariamente, porque ele precisa de suporte organizacional. O que eu sempre costumo dizer, sabe o que é pior? Não é a pessoa desmotivada. É o motivado incompetente. Quem é o motivado incompetente? É aquele que quer fazer muita coisa, chega cheio do gás. Você, quando tomar posse e entrar em exercício, você chega doidão para fazer e acontecer, seu servidor, uhul,
Só que aí você chega lá, você não sabe fazer nada. E aí você vai precisar ser treinado, que senão você só vai fazer o quê? Merda. Então, só motivação não adianta, tá bom? É preciso que a gente tenha aí o devido suporte, tenha conhecimento, habilidade e atitude, é preciso que haja capacitação, é preciso que a organização te dê permissão e também te dê condições para o exercício do melhor desempenho, ok? Vamos lá então para o conceito de motivação. Motivação pode ser considerada como o desejo, olha só, o desejo de exercer um alto nível de esforço direcionado a objetivos organizacionais. Por quê, gente? Porque aqui eu estou falando de motivação no contexto de organização, tá? Condicionados pela habilidade, do esforço em satisfazer alguma necessidade individual. Então, a motivação no contexto organizacional vai ter um sentido ou direção, que é o alcance de objetivos, tá? Esses objetivos podem ser tanto de cunho individual, que são as necessidades que os indivíduos têm, quanto de ordem maior, institucional ou organizacional. Então tem um sentido, uma direção da motivação. E para isso a gente realiza, aqui está o indivíduo, ele realiza um determinado esforço para atingir resultados, ok? Agora, gente, é importante entender o seguinte. A motivação, ela não vai ser igual para todo mundo. A motivação varia de pessoa para pessoa e até mesmo numa mesma pessoa ao longo do tempo. Isso é importante, tá? Motivação varia de pessoa para pessoa e na mesma pessoa ao longo do tempo. Porque existe uma coisa, além do sentido, porque todo mundo que se motiva em razão de algo. Se motiva em razão de alguma coisa. E para alcançar essa coisa, você despende energia. Então você está nesse ponto, você quer chegar lá, por exemplo, você quer passar no seu concurso. Não só passar, mas ser nomeado, porque passar é para os fracos. E aí o que você faz? Você tem um determinado nível de esforço. E esse esforço que você tem, para o sentido que você quer chegar, para o algo que você quer alcançar, depende de certa energia da sua parte. Tem gente que é mais enérgico, gasta mais energia para chegar lá, tem um nível de esforço maior, porque vê muito valor naquela recompensa ao final e porque sabe que aquilo é importante, porque você precisa se mover, você precisa fazer o máximo que você pode, porque aquilo tem valor para você. Então você vai naquele sentido. Só que tem gente que quer muito hoje e amanhã deixa de querer. Por qualquer motivo, se desmotiva, né? Então a motivação está relacionada ao sentido ou direção que você tem, aquilo que você quer alcançar, está relacionado ao grau de esforço que você tem, à força do desejo de atrair aquele resultado e também está relacionado, claro, à permanência. Então tem uma certa intensidade e tem uma certa permanência, porque tem gente que quer hoje, amanhã não quer mais, ok? Então é importante entender isso. Então a motivação, segundo o conceito de Maximiano, precisa de certo sentido ou direção. As pessoas movem-se rumo ao alcance de alguma realização que julgam ser possível alcançar, como uma espécie de estímulo. Esse estímulo deve ter a intensidade suficiente para fazer com que a ação humana seja condizente com o alcance desse resultado, o que deve ter um efeito duradouro, mas nem sempre tem, porque ao longo do tempo a motivação vai variar de indivíduo para indivíduo. Logo, a motivação vai se compor disso, direção, você sabe aonde você quer chegar, intensidade, você sabe o quanto quer, e permanência, você quer tanto que você todo dia vai querer um pouco mais até conseguir alcançar. Tem gente que desiste, e tem gente que não desiste. Vamos aproveitar, né, que a gente está falando de motivação, vamos falar um pouquinho de concurso público. Gente, concurso público, aquela história, aquele velho clichê, tá? É uma grande fila que você entra e espera a sua vez. Há alguns que conseguem aquele free pass, tem gente que já chega e entra direto, sabe? Sabe na Disney, aquele brinquedo que você tá lá e tem, né, você tá pobrinho, pega a fila que todo mundo pega, fica horas para pegar e tem um que passa direto. Às vezes tem isso, né? Aquele dali conseguiu porque pagou mais. Concurso não é assim não. Concurso, a regra é diferente. Você vai passar se você tiver o esforço necessário para passar, porque você entende o valor do resultado a ser alcançado. Então você mantém essa energia todos os dias, faz um planinho de estudo, completa esse planinho para chegar lá no fim e ter o resultado pretendido, ok? Por isso você se motiva. Então, gente, não se desmotivem,
há certos percalços que você vai enfrentar, algumas pedras no caminho, alguns eventos que vão te tirar do norte. Você tem que ter tanto a direção, saber onde você quer chegar, tem que ter uma força muito grande no querer, que é essa intensidade, só que tem que permanecer, tem que perseverar, ok? Nem todo mundo persevera, tem gente que perde o estímulo no meio do caminho. Beleza? É isso, continuando. Então, motivação é ótimo, né? Motivação vem do latim movere, que quer dizer mover-se. E aí, como eu disse, varia de indivíduo para indivíduo e no mesmo indivíduo ao longo do tempo. Alguns têm a direção e sabem o que querem alcançar, motivam-se com grande intensidade, mas perdem a permanência da vontade. Logo, a motivação compõe-se desses vetores, como eu falei e ressaltei: direção, intenção de se mover para buscar o resultado, ou seja, você vai ter um nível de esforço, vai exercer um certo desempenho, vai ter um certo comportamento para chegar no resultado. Porque você entende que aquilo tem valor, tá bom? Aí você tem uma certa intensidade, né, na vontade de buscar esse resultado e uma certa permanência de exercer esse desempenho ou de ter um comportamento para alcançá-lo, tá? Para alcançar o resultado pretendido, ok? Essa mesa é tão baixa, minha letra ficou horrorosa. Enfim, minha letra é feia mesmo, mas aqui fica pior. Seguindo. Vamos falar um pouquinho de ciclo motivacional. Sabe o que vocês são? Vocês que estudam para concurso, vocês são desequilibrados. Vocês são muito desequilibrados. Vocês me enlouquecem e, por conseguinte, eu também sou um desequilibrado. Sabe por que você é desequilibrado? Porque você está se movendo no sentido de satisfazer uma necessidade, porque há uma perturbação, há algo que não está legal e em busca de algo melhor, você se desequilibra. Uma vez equilibrado, o ciclo motivacional fica paralisado, mas a motivação ela sempre vai ressurgir no indivíduo. Então a gente passa por algum transtorno ou perturbação que nos tira da zona de conforto e faz com que a gente se mova, do latim movere, ok? Motivação. Então olha como é que funciona aí o nosso ciclo motivacional. Primeiro a gente possui um equilíbrio interno. Tem uma condição de satisfação. Só que aí, esse equilíbrio pode ser rompido. E esse equilíbrio pode ser rompido tanto por uma questão de um estímulo ou incentivo externo ou interno, ou porque algo não está legal. Então, de uma situação de desequilíbrio, a partir do estímulo ou necessidade, ocorre o que a gente chama de desequilíbrio. A partir desse desequilíbrio, que pode ser por um estímulo ou necessidade, até um estímulo negativo, tá? Surge essa necessidade que traz na gente um estado de tensão. Então essa tensão vai nos fazer mover. A gente vai ter uma certa motivação para exercer um certo comportamento ou ação, ou seja, ter um determinado desempenho ou comportamento. Esse comportamento visa a satisfação de uma necessidade. Necessidade satisfeita, entraremos de novo no estado do equilíbrio. Só que tem ciclos motivacionais que são muito intensos, tá, gente? Aqui pra mim. Tem ciclos motivacionais que são intensos pra caramba. Eu sou uma pessoa que sempre tá buscando algo, gente. Eu sou um eterno desequilibrado. Eu estudo sempre e bastante para alcançar aquilo que eu quero, porque eu descobri em determinado momento que meu esforço trazia o resultado que eu queria, né? Então aqui a gente vai ter uma cognição por trás da motivação também. E olha, é importante dizer que tudo isso que eu estou tratando desses conceitos iniciais é o conceito moderno de motivação, mas nem sempre foi assim tratado, ok? Então a gente vai ver todas as vertentes, todas as teorias, como é que essa história de motivação teve origem em vídeos pra frente, ok? Uma aguinha aqui. Avançando o que teremos. Vamos lá? Então temos esse ciclo motivacional e agora a gente vai falar sobre teorias de motivação. Mas antes eu quero perguntar uma coisa para você. Para você que está aí me assistindo tão concentrado, compenetrado, buscando esse resultado, extremamente motivado, alto grau de ativação. Vamos lá. Você que está motivado a ser servidor público. Você acha que motivação é
intrínseca, está dentro do indivíduo, ou extrínseca? Vamos lá, tempo para que você responda e pense acerca do assunto. Acabou. Pim. Vamos lá? Motivação é intrínseca ou extrínseca para você? Você que respondeu que motivação é intrínseca, parabéns, você está certo. Você que respondeu que motivação é extrínseca, parabéns, você também está certo. Porque os autores defendem que a motivação pode ser tanto intrínseca quanto extrínseca. Em questão de prova, como deverei proceder, professor? Analisar o caso concreto. Por exemplo, o indivíduo que se motiva para estudar para concurso, porque estudar para concurso vai trazer o resultado esperado, que é estabilidade, é segurança, descanso semanal remunerado, trabalhar de meio-dia às 7, que é meu caso no MPU, ter uma remuneração bacana e condizente com as atribuições do seu cargo, né? Você ter uma remuneração boa, você exercer as atribuições da sua área de formação, são todos estímulos externos, portanto a motivação é extrínseca. Quando eu faço um trabalho de alto nível, porque eu quero ser reconhecido pelo trabalho que eu desenvolvo, porque eu quero entender que meu trabalho é um mecanismo de edificação, é um mecanismo social. Por meio do meu trabalho, eu consigo trazer resultados de valor para as pessoas e isso me satisfaz, ver o brilho nos seus olhos quando a tal nomeação sai. Então isso é uma motivação intrínseca, tá bom? Pode ser tanto intrínseca, pode ser tanto intrínseca quanto extrínseca. Os gestores devem saber que há mecanismos para motivar que dependem deles e há mecanismos para motivar que dependem mais dos indivíduos. Tá ok? Então entendam isso. Vamos agora avançar falando sobre as teorias motivacionais, ok? Vem comigo. Então a gente tem várias teorias sobre motivação e essas teorias elas vão ser agrupadas em duas vertentes. Nós teremos as teorias que são teorias de conteúdo e as teorias que são de fluxo ou ainda processo. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Gente, lá na teoria comportamental começam a surgir as teorias de conteúdo, né? Naquela teoria comportamental de administração que eu falei para vocês na introdução. Pois bem, essas teorias, elas vão partir da premissa de que a motivação é um conceito fechado e elas são descritivas do comportamento motivacional. Então elas descrevem o que é motivação. São as teorias de conteúdo. Elas são as primeiras, elas são ainda incipientes, elas são mais estáticas, elas fecham o conceito de motivação e elas estão norteadas pelo conceito de necessidades humanas. Então, segundo as teorias comportamentais, que são as relacionadas às teorias de conteúdo, a motivação é um fenômeno, tá? Explicado pelo prisma das necessidades humanas. Então, motivação se dá em decorrência das necessidades que os homens nas organizações querem atendidas. Na verdade, de maneira ampla, a motivação para esses autores, não só no contexto organizacional, é isso. Você se motiva porque quer satisfazer a certas necessidades. Então, elas são descritivas dessas necessidades, descritivas do que é motivação. São as teorias de conteúdo. Mais adiante, com abordagens mais modernas de administração, a exemplo da teoria contingencial de administração, a gente vai ter um aspecto mais situacional. E aí as teorias de motivação migram de um aspecto de conteúdo para um aspecto de fluxo ou processo. E aí a gente tem teorias de flow, por exemplo. O que é o flow? É o fluxo motivacional que leva o indivíduo a se motivar. Então eles não vão fechar a motivação em necessidades, dizer que são necessidades X e Y nas teorias de fluxo ou processo. Ao contrário, eles passam a definir com quanto as teorias de conteúdo fecham o conceito fechado, lá aí eles começam a enfatizar o quê? O comportamento orientado pelo processo cognitivo que leva uma pessoa a se motivar. Então ele não vai dizer, as pessoas se motivam por X ou Y, vai dizer o seguinte, tá? Há um fluxo motivacional que traz a pessoa a um estado de tensão, que faz com que ela se mova para alcançar algo. Eles vão tentar explicar essa lógica interna da motivação, o processo cognitivo que leva uma pessoa a se motivar. Então elas serão mais abertas, mais dinâmicas, não vão fechar um conceito,
tá, de motivação, vão dizer como é que a motivação ocorre nos indivíduos. Então, são essas duas vertentes. Vamos para os meus grifos aqui. Então, quanto maior a atenção, maior o nível de esforço. Se o esforço é direcionado e bem sucedido, ele conduz à satisfação das necessidades e a atenção é reduzida. As teorias motivacionais, portanto, podem ser classificadas em duas abordagens distintas. De um lado, as teorias de conteúdo dentro do indivíduo ou do ambiente que envolve, porque sim, essas necessidades podem ser atendidas pelo próprio indivíduo ou pelo ambiente, tá? Sendo estáticas e descritivas. De outro lado, teremos as teorias de processo, que trazem consigo a compreensão dos processos cognitivos ou de pensamentos que influencia seu comportamento, ok? Então, essa compreensão que influenciam, né? Que os processos cognitivos que influenciam. Elas são mais dinâmicas. E aí o estudo das teorias motivacionais, que é o que eu sempre falo para vocês aqui, ó, essa informação é importante, por favor, tomem nota, deve sempre levar em conta o que diz determinado teórico, considerando que, na comparação entre eles, alguns conceitos podem se contrapor, ainda que integrem o mesmo bloco de teorias, de conteúdo ou de fluxo ou processo. Portanto, é preciso dar nomes aos bois e devidamente associar os postulados a seu respectivo teórico. Então, para a gente fechar esse vídeo, entenda o seguinte. A gente vai ter as teorias de conteúdo, que são as primeiras que a gente vai estudar no próximo vídeo, e as teorias de fluxo ou processo, que a gente estuda tão logo a gente finalize as teorias de conteúdo. Então, dentro dessas vertentes, ambas, há autores que pensam de forma semelhante, há autores que se contrapõem em alguns conceitos, e eles são divididos nessas duas abordagens iniciais de motivação, tá? Conteúdo, fluxo ou processo. E para se dar bem na prova, você tem que associar muito bem. Você tem que saber se é uma teoria de conteúdo, ou se é uma teoria de fluxo ou processo. Depois você tem que dar nomes aos bois. Dentro das teorias de conteúdo, quem são os autores? Dentro das teorias de fluxo ou processo, quem são os autores? Porque um autor defende uma coisa e o outro pode defender algo contrário. Então você sempre vai responder à luz do teórico questionado na sua prova, ok? Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com as teorias de conteúdo motivacional. Abraço.